Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Estamos de volta e hoje estamos estudando a lição de número 11, falando do caráter de Maria, mãe de Jesus. Amém, meu amado? Mãe de Jesus e não mãe de Deus, conforme alguns aí insistem em afirmar. Vamos então, meu amado, ao tópico de número 2 dessa nossa lição. A elevada missão de Maria. Meu amado, sem sombra de dúvidas, Maria, ela teve uma missão elevada. Todos os profetas, desde Gênesis, falavam da vinda do Cristo. Coube a esta menina, ainda adolescente, o peso de carregar no seu útero aquele que seria o Messias, o Cristo, o Salvador. Então nós estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós não estamos falando aqui de Débora, de Ana, de Ruth ou as outras mulheres que nós já estudamos. Nós estamos falando aqui de uma mulher que recebeu de Deus um privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. Vamos então ao nosso primeiro subtópico dentro deste vídeo. Deus a escolheu para ser mãe do Salvador. A tão esperada promessa da vinda do Messias estava para se cumprir. Toda promessa envolve comprometimento e um preço a ser pago. As dores do parto, as dificuldades financeiras e as perseguições faziam parte das consequências advindas da promessa. Observe uma coisa, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Mas em contrapartida, havia também o efeito colateral do cumprimento da promessa. Nós observamos a perseguição. Ela teve que sair fugida com o filho, porque queriam matar-lhe o filho. Outra situação, dificuldade financeira. Eles não tinham recursos para se hospedar no melhor hotel daquela época. Sobrou para ela a manjedoura, ou seja, um estábulo onde dormiam e ficavam os animais. As dificuldades, as perseguições, as dores do parto, ela não foi poupada das dores do parto, ela foi tratada, num certo sentido, por Deus como todas as demais mulheres, parto normal. E então, meu amado, toda chamada de Deus, ela envolve comprometimento e envolvimento. E há também um preço a ser pago pela chamada de Deus e a promessa de Deus na nossa vida. Muitos pensam que a promessa de Deus é só mar de rosa, é só vitória. Mas na vida de Maria, ela recebeu um privilégio muito grande, mas também ela pagou um preço muito alto ao ver o seu filho ser crucificado, o seu filho ser esmurrado, espancado, todo ferido, machucado. Ela ficou com o coração dilacerado ao ver aquela cena. Então, meu amado, toda promessa, ela traz consigo as suas consequências, as suas dores, as suas dificuldades. Então, se você tem promessa de Deus, esteja preparado para as adversidades que virão em consequência da chamada. É o preço da chamada. Amém, meu querido? Vamos lá, eu quero deixar com você uma reflexão dentro desse primeiro subtópico. Há coisas que Deus só fará uma única vez na história e não mais. Maria foi a única mulher na história humana a ficar grávida sem nenhuma intervenção humana. Deus trabalha na coletividade e também na individualidade. Abre portas que jamais poderiam se abrir. Quando eu olho para o caso de Maria, meu amado, Deus fez alguma coisa por ela que até então nunca havia ocorrido na história da humanidade.
ela ficou grávida pela intervenção do Espírito Santo. Ela não teve contato com o homem. Então nós observamos aí que essa intervenção aí científica de uma mulher que não pode engravidar e que é introduzido no útero dela o óvulo já fecundado, ali, meu amado, nós vemos esse princípio aí que a ciência usa hoje, lá nesses dias. Deus colocou no útero de Maria já o óvulo fecundado, que era Jesus. Ele foi gerado ali dentro do útero de Maria. Então, meu amado, Deus faz coisas, às vezes, uma vez na história. Ele assim o fez para cumprir a promessa de Deus na vida de Maria. Deus trabalha na coletividade, mas ele também trabalha na individualidade. Josué, em dado momento, ele orou e disse: sol, detenha-te. E o sol se deteve. Há coisas que Deus fará uma única vez para abençoar um servo dele. Minha irmã, não importa se na vida dos outros não deu certo, se na sua casa ninguém conseguiu ser próspero, abençoado, se na sua igreja ninguém conseguiu aquela vaga que você está almejando, mas para te abençoar, Deus ele é capaz de fazer algo que ele nunca fez até então, para abençoar você e para abrir para você portas que você jamais conseguiria abrir. Então, meu amado, continue confiando. E Deus é o Deus que trabalha na coletividade, na humanidade, mas ele sabe até quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Amém, meu amado? Meu amado irmão, minha amada irmã, continue confiando no Senhor. Ele vai abrir a porta para você de uma forma sobrenatural, talvez de uma forma como ele nunca fez até hoje, porque Deus ele ainda continua surpreendendo aqueles que nele confiam. Vamos lá, segundo subtópico da nossa lição, o anúncio de que seria a mãe do Salvador. Toda chamada específica de Deus implica em entrega incondicional a Ele. Deus chama a muitos, porém, poucos são os que de fato se sujeitam plenamente à sua vontade. Quando o anjo aparece para Maria e anuncia que ela seria a mãe do Salvador, eu vejo ali uma menina se entregando plenamente ao Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Meu amado, isso foi uma chamada específica de Deus. Existe o que nós podemos chamar a chamada geral. A chamada geral é o que nós podemos chamar da salvação. A salvação é para todos que aceitam a Jesus Cristo. Mas dentre aqueles que são chamados para a salvação, existe a chamada específica. São aquelas pessoas que Deus tem um propósito especial na vida delas, como foi o caso de Paulo. E eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A chamada de Paulo foi uma chamada específica para sofrimento, para pregar o evangelho no meio de sofrimento, no meio de dor. Então, meus amados, nem todos se prontificam, se apresentam a Deus para serem usados por Deus. Há pessoas que preferem virar as costas e fingir que não é com Ele. Deus envia fulano, envia Beltrano, mas não envia a mim. Não pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu amado, que Deus tenha compaixão e misericórdia das nossas vidas. Eu falo isso por mim mesmo. Que Deus me dê a compreensão da chamada dele específica. Eu não fui chamado somente para ser salvo, mas eu fui chamado por Deus por uma chamada específica. Deus tem uma chamada específica na sua vida. Poucos são os que de fato se sujeitam plenamente à vontade de Deus. Alguns preferem servir a Deus de forma parcial, mas não por completo. Mas aqueles que se entregam de corpo, alma, espírito, colocam diante de Deus todo o seu ser, todos os seus talentos, todo o seu conhecimento, todos os seus bens, tudo
ele coloca diante do Senhor para que a chamada e o propósito de Deus possa se estabelecer na sua vida. Vamos então, meu amado, ao momento de reflexão ainda sobre esse segundo tópico. O cristão verdadeiro que alcançou a maturidade espiritual entende que ser um agente abençoador é mais importante que ser materialmente abençoado aqui nesta vida. Maria foi uma agente abençoadora. Era pobre, mas enriqueceu a muitos. Meu amado, muito se fala de riqueza, de bênção, de prosperidade. Mas eu olho para essa menina. Ela era da descendência real. Ela era da família real, mas o marido dela era um carpinteiro. Era um trabalho simples, era um trabalho humilde. Ela andava no lombo de um jumentinho quando estava grávida. Imagina que dificuldade uma mulher grávida no lombo de um jumento. Mas ela não tinha bens materiais, mas ela descobriu e entendeu ainda nova que mais importante do que ser abençoada financeiramente, do que ter bens, possessões e riquezas, ela entendeu e compreendeu o quanto ela seria uma agente abençoadora. É por isso que ela teve a coragem, a ousadia de falar com José, e quando ele lhe disse não, ela não voltou atrás na sua decisão. Ela não desistiu do seu compromisso com Deus. Ela prosseguiu adiante, porque ela entendeu que ela estava sendo uma agente abençoadora. Meu amado, eu fui abençoado através do sacrifício que Maria fez de dizer não para os seus interesses pessoais e dizer sim para o propósito de Deus. Meu amado, muito mais do que receber uma bênção. Eu fui chamado, você foi chamado para sermos uma bênção nas mãos de Deus. Se eu vou ficar rico ou não, eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza, esta não é a minha opção de vida. Eu quero que Ele me dê o suficiente para eu viver com dignidade e dar conforto à minha esposa e aos meus filhos. Mas uma coisa eu preciso, ser uma bênção na vida das pessoas. Posso não ser rico, posso até passar dificuldades financeiras, mas eu tenho que enriquecer a muitos. Semelhante ao que Paulo escreveu lá em Coríntios, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Muito mais importante do que você receber uma bênção de Deus, é você ser uma bênção nas mãos de Deus. Vamos lá, meu amado, subtópico de número 3. Maria, mulher e mãe. Nem sempre será possível realizar todos os nossos sonhos e desejos aqui neste mundo. Maria, na qualidade de mãe, nunca idealizara ter um filho em uma manjedoura. Na qualidade de mulher, ela não foi desposada pelo marido logo após o casamento. Ela abriu mão de tudo em virtude do propósito de Deus em sua vida. Guarde isso, meu amado, para a sua vida. Aqui nesta passagem, nesta vida, posso dizer talvez na primeira etapa da vida, porque aqui nós vivemos uma primeira etapa. A segunda etapa é a eternidade. Nós muitas vezes ficamos afoitos querendo realizar nesta vida todos os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas expectativas. E, meu amado, não é pecado sonhar, não é pecado você idealizar bênçãos, realizações pessoais. Mas você precisa compreender, quem tem chamada de Deus específica, nem sempre ele vai realizar aqui todos os seus sonhos. Olha a situação de Maria. Numa situação normal, ela seria mãe, teria o seu filho nascido do lado da mãe, do pai, da família, do sogro, da sogra, como foi o caso de João Batista, cercado de pessoas.
Mas Maria, quando o filho nasceu, ela estava fora, longe da mãe, que não estava ali para ajudar a fazer o parto. Ela estava longe da família, longe das pessoas que poderiam dar ela o suporte emocional. Ela estava dentro de uma manjedoura. Nenhuma menina, adolescente, em sã consciência, imaginaria uma situação daquela. Mas ela abriu mão de tudo, porque, meu amado, a chamada, ela tem um preço. A chamada, ela tem um preço. Outra coisa, como mãe, ela não idealizou. Ela foi frustrada. Ela talvez imaginava dar à luz a um filho num ambiente diferente daquele. Mas ela aceitou com humildade diante do Senhor. Outra questão, como mulher, ela também foi frustrada, em certo ponto. Porque logo que ela casa com José, ela não pôde consumar o ato do casamento. O que consuma um casamento, segundo meu irmão, as leis jurídicas, é o ato sexual. É o ato sexual. É a moça quando ela é desposada pelo seu marido, pelo seu companheiro. Maria, ela não pôde viver isso logo depois que casou. Ela não teve, vamos dizer, a lua de mel, aquelas primeiras noites do lado do seu amado, como toda moça sonha o seu príncipe chegando num cavalo branco. Ela abriu mão de tudo isso. Depois que Jesus nasceu, segundo o relato bíblico, Maria teve vários outros filhos. Um desses era Tiago, o irmão de Jesus, irmão de sangue, segundo a Bíblia. Ela teve. Então, meu amado, eu quero dizer, Maria, ela abriu mão de muitas coisas para realizar o projeto de Deus. De certa feita, eu fui questionado por uma senhora em relação à pessoa de Maria. Por que que eu não a adorava, por que que eu não a cultuava, por que que eu não prestava a ela a reverência conforme ela fazia. Eu disse para ela a seguinte coisa: olha, se caso eu fizesse isso, eu teria que acreditar que José era mais santo do que Maria. Ela olhou para mim assustada, sem entender, falando, por quê? Porque veja só, se ela permaneceu virgem, mesmo depois do casamento, mesmo depois do nascimento de Jesus, José nunca colocou a mão nela, se deitava com ela, convivia com ela e nunca colocou, ele era mais santo do que ela. Mais santo do que ela. Uma coisa é o homem viver sozinho, como foi o profeta Jeremias, profeta Elias, João Batista. Agora, outra coisa é o homem ser casado legalmente com uma mulher, tê-la como esposa e não tocar nela. E não ter relações, vida íntima com ela. Nem o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele se deitou com a mulher dele, ela o traiu, depois ela voltou, mas ele teve filhos com ela. Eu disse, ele teria que ser mais santo do que ela. E outra coisa, segunda coisa, relacionado a isso, caso ele nunca tivesse tido contato com Maria, ele nunca teve vida íntima ou sexual com Maria, Deus se valeu de um modelo de família que não serviria para nenhum modelo de família nessa terra. Porque que família é essa? Que o homem é casado, mas não pode tocar na mulher. O homem é casado, mas ele não pode se relacionar com a mulher. Então aquela família de Jesus não seria modelo para nenhuma outra família na terra. Então, meu irmão, guarde isso, pense nisso. Maria, ela permaneceu sem conhecer José até o nascimento de Jesus, os 40 dias, que é o período da quarentena. Passado esse período é que ela foi conhecer José como mulher, como amante, e José foi conhecê-la também como mulher e como amante. Amém, meu querido? Isso é uma verdade bíblica e ela teve vários outros filhos. Vamos prosseguir então aqui no nosso momento de reflexão. A gestação de Maria nos mostra que Deus não trabalha com pressa e sem planejamento. Jesus poderia ter nascido de 3 meses, mas esperou o tempo normal como todos os demais. Quando eu olho a gestação de Maria, meu irmão, Jesus poderia ter nascido com 1 mês, porque Deus era poderoso de fazê-lo gerar no ventre de Maria com 1 mês e ele já nascer como uma criança normal. Porque com Adão foi assim. Adão, quando nasceu, não nasceu bebê, Deus o gerou já adulto, com a idade de pelo menos 21 anos de idade, porque ele era varão.
E varão na Bíblia, traduzido, meu irmão, é um homem de 21 anos, é um homem que está apto para a guerra, segundo os costumes judaicos. Adão já nasceu formado. Jesus poderia ter sido concebido durante 1 mês e nascer como uma criança normal, mas ele ficou 9 meses ali, como todas as crianças. O que eu entendo com isso, meu irmão? Que Deus não trabalha com pressa. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, meu irmão, Deus tem pressa nesse negócio. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Deus não tem pressa. Ele tem um controle, ele tem um domínio. Nós é que temos pressa, porque nós não conseguimos cumprir as nossas tarefas, talvez dentro do tempo previsto. Mas Deus, ele não trabalha na pressa e sem planejamento. Jesus ficou 9 meses ali como as demais outras crianças e veio ao mundo como as demais outras crianças. Deus trabalha com planejamento e nunca trabalha com pressa. Então, meu irmão, para com essa oração de querer apressar a Deus. Deixa Deus trabalhar. Ele tem o tempo e a hora de trabalhar na sua vida, de transformar a vida do seu filho, transformar a vida do seu marido, de mudar a sua vida, abrir as portas, te dar um casamento. Ele tem um momento e a hora. Para de apressar. Algumas pessoas são precipitadas e nessa pressa costumam colocar a carroça na frente dos bois. Já viu aquele provérbio? Quem tem pressa come cru. Meu irmão, espera no Senhor. Aguarde no Senhor. Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha dentro do tempo e com planejamento. Meu querido, encerramos aqui o nosso segundo vídeo relacionado a esta lição de número 11. E eu agradeço mais uma vez a sua atenção e os momentos que passamos juntos. E estaremos produzindo o terceiro e último vídeo relacionado a esta lição de número 11. E ao término do terceiro vídeo, eu vou deixar ali nos comentários o link para você baixar esse slide que nós estamos usando, ou esses slides em PowerPoint que nós estamos usando para elaborar esta lição. Você vai poder baixar esses slides, vai poder usar na sala de aula, vai poder acrescentar, mudar, e o direito autoral disso aí, meu irmão, é Jesus Cristo de Nazaré. Foi dado e inspirado pelo Espírito Santo. Use sem moderação. A Deus toda a honra e toda a glória. Eu aguardo você, meu amado irmão, no terceiro e último vídeo. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Amém.